E aí, galera do terceiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Química Orgânica, né? Na aula anterior, a gente fechou lá as funções oxigenadas e vocês observaram que existem vários grupos funcionais diferentes que apresentam oxigênios, né? De acordo com a posição e as ligações que o oxigênio faz com a cadeia principal, vai caracterizando aí grupos funcionais diferentes. Não foi isso? Na aula de hoje, nós vamos conhecer outros grupos funcionais. Só que agora não são os hidrocarbonetos, nem as funções oxigenadas. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as funções nitrogenadas. Nitrogenadas são as funções orgânicas que na estrutura do composto vai aparecer quem? O nitrogênio. É isso mesmo, o nitrogênio vai estar presente. E hoje nós vamos conhecer quais são os principais grupos funcionais formados a partir da interação do nitrogênio com o nosso átomo de carbono. Tranquilo? Então vamos lá no slide para a gente conhecer os conteúdos da aula de hoje. Galerinha, nós estamos encerrando a nossa unidade 1. Essa é a nossa penúltima aula conteúdo, então fiquem antenados que a nossa avaliação está chegando. Vamos lá! Na aula de hoje, o que nós vamos conhecer? Nós vamos conhecer as funções nitrogenadas, aquelas que vão apresentar o nitrogênio. Quem são? As aminas, amidas, nitrocompostos e as nitrilas. E dentro desse conhecimento aqui, nós vamos já aproveitar para aprender as nomenclaturas de cada uma delas. Vamos aprender a identificar essas funções e a dar nomes a elas. Lembrando que aquela regrinha lá do próprio, but, pent, que nós vimos nas aulas anteriores, os prefixos, os tipos de ligações, ainda valem para as aulas que nós estamos tendo agora. Então vamos lá. Primeiro grupo funcional que nós vamos conhecer são as aminas. Aminas. Observem aí que, querendo ou não, é bem parecido com amidas, mas nós temos que saber diferenciá-las. Quem são as amidas? São compostos que, teoricamente, são derivados da amônia. Quem é a amônia? NH3. Por isso, aminas, porque são derivados, teoricamente, da amônia. Como que origina-se uma amina? Quando a nossa amônia tem um ou mais dos seus hidrogênios substituídos por grupos alquilas ou arilas. Aí, ai, professora, não lembro mais não o que é alquila e arila. O que é? Alquilas são os grupos dos nossos alcanos. Arilas são os aromáticos. Lembrem lá. Então, o que nós teríamos aqui para as aminas? Bom, o nosso composto que supostamente dá origem a elas é a amônia. A amônia, galera, ela é um composto inorgânico, ou seja, não é um composto orgânico que a gente é acostumado a trabalhar. Por quê? Observe essa estrutura. Quais são os elementos que compõem a amônia? A gente identifica o átomo do elemento nitrogênio e átomos do elemento hidrogênio. Então, aqui nós não temos o cara que é o que define a química orgânica, que é o carbono. A amônia é um composto inorgânico que, a partir da substituição desses hidrogênios, um desses três, ou os três, ou dois destes, nós temos aí a formação das aminas. Quem que entra no lugar desses hidrogênios? Grupos alquilas ou arilas. Então, quando a gente tem apenas um hidrogênio da amônia sendo substituído por um desses grupos, nós temos o que nós chamamos de amina primária. Porque apenas
um hidrogênio foi substituído por um grupo dos alcanos ou um grupo dos aromáticos. Quando nós temos, dois hidrogênios substituídos por grupos alquilas ou arila, nós temos uma amina secundária. E quando todos os hidrogênios da nossa amônia são substituídos por esses grupos, aí a gente tem o que nós chamamos de amina terciária. Vamos lá para a gente ver um exemplo, para você observar quem é esse R. A gente usa muito, gente, porque aqui pode ser qualquer grupo orgânico. Mas, para facilitar o entendimento, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Originalmente, nós tínhamos a amônia. E aí, essa amônia perdeu um hidrogênio, porque no lugar desse hidrogênio se ligou esse grupo aqui, alquila. Que, se a gente for tratar ele como um grupo substituinte, ele seria quem? Ele seria o metil. Essa amina é uma amina primária, porque dos 3 hidrogênios que a amônia tinha, só perdeu um, os outros 2 continuam aqui. Tranquilo? Já na nossa amina aqui de baixo, nós temos uma amina secundária. Nós temos 2 grupos alquilas ligadas ao nitrogênio, ou seja, nós temos 2 hidrogênios que foram substituídos por esses grupos alquilas, permanecendo só esse hidrogênio aqui. Por isso, amina secundária. E aqui, essa daqui vai ser uma amina terciária, porque todos os 3 hidrogênios dela foram substituídos por grupos alquilas, que nesse exemplo todos são o grupo que a gente chama de metil. Somente para o exemplo, tá, gente? Mas não quer dizer que obrigatoriamente tenha que ser sempre o mesmo grupo que vai substituir os hidrogênios. Não. Nós temos situações com grupos diferentes substituindo hidrogênios na mesma amônia. Em nível de curiosidade, a gente trouxe aqui a ordem crescente de basicidade das aminas. O que isso quer dizer? A gente está colocando em ordem crescente, né, partindo da amina menos básica, né, para que tem a amina mais básica, ou seja, como a gente estivesse comparando lá nos ácidos e bases. Então aqui você já entende que as aminas, por natureza, elas vão apresentar um caráter básico. Elas não são ácidas, elas vão ter caráter básico. Né? A gente trabalha lá o OH, as hidroxilas. Então, as aminas em ordem crescente, a gente sai das secundárias para as primárias, terciárias, vem a amônia, depois as aromáticas primárias, aromáticas secundárias e as aromáticas terciárias. Então, essa é a ordem crescente de basicidade das nossas amônias. Das nossas aminas, perdão. E aí tem uma questão bem interessante. A gente viu como que ocorre, como que surgem as nossas aminas. A gente viu que existem aminas primárias, secundárias e terciárias. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Aprender a nomenclatura delas. E a nomenclatura, gente, das aminas, elas vão ocorrer de 2 maneiras. Primeiro, porque as aminas secundárias e terciárias, elas não vão receber nomes iguais às aminas primárias, tá? Porque nas aminas primárias eu vou ter somente um grupo ligado ao nitrogênio. Então isso facilita a identificação, o que facilita também a sua nomenclatura. Já nas secundárias e nas terciárias, nós vamos ter 2 grupos em um, né, 2 grupos substituintes, e no outro 3. Então, eu preciso identificar quem são esses grupos, né? Dar nomes a eles. Por isso que essas nomenclaturas, elas são um pouquinho diferentes. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente aprender a nomenclatura das aminas. Bora lá no slide? Então, aqui, o que nós vamos fazer? A nomenclatura das aminas, ela é bem simples. A gente vai escrever o nome dos grupos que está ligado ao nitrogênio, seguido da palavra amina.
Então, aqui eu vou ter o nome do grupo. Quem vai ser o grupo? Etil, metil, propil. Vai depender da quantidade de carbonos que tem. E aí eu coloco quem? A terminação amina. Ou conto quantos átomos de carbono tem, coloco lá o prefixo, o infixo e a terminação amina. Vamos ver uns exemplos para vocês observarem a diferença de um para o outro? Os exemplos, gente, vão estar na ordem, viu? Grupo, mais amina e outro nome, prefixo, mais infixo, mais a terminação amina. Olha só. Então, a gente tem aqui uma amina primária, aonde o nosso grupo alquila aqui tem só um átomo de carbono e está substituindo um dos seus hidrogênios. Um átomo de carbono, se eu for tratar como grupo, qual é o nome desse grupo substituinte? Metil. Lembram grupo substituintes? Metil. Coloca o nome metil e coloca a terminação amina, tudo junto, vai ficar metilamina. Metilamina, tudo junto. Ou fazemos do modo normal. Tem um átomo de carbono, o prefixo é o quê? É met. Coloca aqui, ó, met. E aí eu vou ver as ligações. Como ele só tem um carbono, vai ser an. Então, metan. E aí a terminação amina, né? Metanamina. Metanamina. E aqui são os dois nomes. Observe que nesse primeiro nós usamos a regra do nome do grupo e a terminação amina. E nesse segundo, a gente contou quantos carbonos tinha e colocou o infixo aqui, ó, an, e a terminação amina. Esse infixo é de quê mesmo, galera? Do tipo de ligação dos carbonos. Ligação simples, infixo an. Ligação dupla, se existir, infixo em. Ligação tripla, infixo in. Tranquilo? Nesse aqui nós temos dois átomos de carbono. Para grupo substituinte, o nome é o etil. Coloca a terminação amina. Etilamina é o nome dessa nossa amida. Mas a gente pode fazer de outra forma. Como é que seria a outra forma, que também está correta? O prefixo aqui vai ser o et, ligação simples, o infixo é an, tá aqui, ó, etan. E coloca a terminação amina, etanamina. Tudo juntinho, viu, gente? Tudo junto. Nas aminas primárias, pode ser necessário indicar a posição do grupo NH2. Como assim? Nesses dois exemplos, o nosso grupo amina está na extremidade. Então é muito simples, aonde a amina está, o carbono seguido dela vai ser o carbono 1, porque ela está na ponta da estrutura da minha cadeia. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Onde está a nossa amina, o grupo funcional que caracteriza a amina? Está aqui. É uma amina primária, porque só tem um hidrogênio substituído. O nome dela vai ser como? Se for pela primeira nomenclatura, eu dou o nome do radical aqui, ó, do grupo, propil. Então fica propilamina. Se eu for fazer pela numeração, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que identificar onde está o meu grupo amina. Vou fazer o quê? Vou numerar, começando pela extremidade mais próxima. O lado mais perto de quem? Do grupo funcional, da minha amina. Então, ele vai estar ligado a quem? Ao carbono 1. Então, vai ficar como? Prop, que é de 3 carbonos. An, porque as ligações entre os carbonos é do tipo simples. O número do carbono onde está a minha amina e a terminação amina. Propan-1-amina. Olha só esse outro exemplo. Nesse daqui, nós temos também 3 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3. Porém, a minha amina não está no carbono 1. Ela está aqui, ó, ligada ao carbono 2. Eu preciso identificar isso no nome. Como é que fica? Prop, porque tem 3 átomos de carbono. An, porque é ligação simples. 2 é o número do carbono onde a minha amina está ligada. E aí a terminação amina. Nesse daqui,
Ah, professora, já sei, é um anel aromático, é um benzeno. Não, gente, é um ciclano, um cicloalcano, um alcano de cadeia fechada. Como é que fica o nome? Ciclo, obrigatoriamente. Quem vai ser esse grupo substituinte? Tem 6 carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser o hexil e a terminação amina. Tem outros exemplos? Quando a gente tem aí, no caso, mais de um grupo amina na mesma cadeia. E aí eu preciso identificar onde ela está e dizer que são 2, 3, quantos são. Nesse caso, a gente vai estar utilizando aí, antes do nome amina, os nossos prefixos di, tri, tetra, vai depender de quantos grupos tem. Como é que fica esse nosso primeiro aqui, ó? Ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Então vai ficar o prop de 3. As ligações entre os carbonos são simples, vai ficar aqui, ó, a terminação propano. E eu vou identificar onde está a minha amina. Tá no carbono 1 e no carbono 3. Então vai ficar 1,3 diamina. Nesse outro exemplo, eu continuo tendo 3 átomos de carbono. Só que em cada um eu tenho um grupo amino. Então vai ficar o mesmo esqueminha, o nome propano, porque as ligações são simples e tem 3 átomos de carbono. E vou numerar onde estão cada uma das aminas. Eu tenho uma amina no carbono 1, tenho no carbono 2 e tenho no carbono 3. Então vai ficar 1,2,3 triamina. Tranquilo? Beleza. Respira, não pira. Vamos lá. Quando existirem ramificações ou insaturações, no caso ligações do tipo dupla, né, na cadeia, é necessário numerar a cadeia partindo da extremidade mais próxima do grupo funcional, que é o grupo amina, e mostrar em qual carbono ocorre a ramificação ou ocorre a insaturação, a ligação dupla ou tripla. Vamos aqui nesse primeiro aqui, ó. Defina lá a sua cadeia principal, que tem a maior sequência de átomos de carbono. Nesse caso, vai ser essa daqui, ó. Aqui eu tenho o meu grupo, amina. E aqui eu tenho quem? Uma ramificação. O metil não está ligado na amina, está ligado na cadeia principal. Como que vai ficar o nome desse cara? Eu vou numerar partindo da extremidade mais próxima do meu grupo funcional. Só que nesse exemplo em questão, a minha amina fica bem no meio da cadeia. Se eu começo por um lado, ó, ela vai ficar no carbono 3. Se eu começar pelo outro lado, ela também vai ficar no carbono 3. Então, o que que eu faço? Nesse caso, como ela está no centro e tanto faz para o grupo funcional, eu vou ficar com a numeração que também dá um menor número para a minha ramificação. Então, vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5. Onde está o meu grupo funcional? O meu grupo funcional não, perdão, a minha ramificação, o carbono 2. Então, vai ficar 2-metil. Aí eu venho para o nome da cadeia, que tem 5 átomos de carbono, só ligação simples. Vai ficar o quê? Pen, no caso, né, pentan. O número do carbono onde está a minha amina, 3, e a terminação amina, amina. Essa é a nomenclatura para esse composto. 2-metil, pentan, 3-amina. Nesse outro exemplo, aqui é diferente, ó. O meu grupo funcional está aqui, ó, mais próximo dessa extremidade do que dessa daqui. Então, a numeração vai começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, o nome do composto vai ser 4-metil, pentan, 2-amina. Por quê? Porque 4 é o número do carbono onde está a minha ramificação. E 2 é o número do carbono onde está o meu grupo funcional. Então, nesse caso, gente, atenção. O grupo funcional, ele tem maior importância na numeração
que a ramificação. Nesse primeiro exemplo, só ficou numerando por essa extremidade porque o meu grupo funcional estava no centro da cadeia e por qualquer lado que você começasse, o mesmo número cairia para ele, que era o 3. Somente por isso. Tranquilo? Então, vamos lá. E as aminas secundárias e terciárias? Gente, nesse caso, a cadeia principal vai ser considerada a cadeia mais longa. Por que que isso é importante? Porque como eu estou falando da substituição de 2 ou ainda de 3 hidrogênios, para um lado eu posso ter aqui só um carbono e para o outro lado eu posso ter 5 átomos de carbono. Então eu preciso identificar, eu preciso ter um critério para dizer qual é a cadeia principal. E nesse caso vai ser aquela que for mais longa. O outro grupo que estiver substituindo o outro hidrogênio, ele vai ser tratado como grupo substituinte. Tranquilo? Então aqui a nomenclatura dos radicais é feita colocando primeiro a letra N, identificando ali nitrogênio, e depois adicionando o prefixo -il lá. Então olha só. Observe que essa amina aqui, ó, é uma amina secundária. Eu tenho 2 grupos alquilas, um desse lado e o outro desse outro lado. Tem 2 maneiras da gente dar o nome para essa nossa amina. A primeira a gente já viu, lembram? Só que eu vou colocar em ordem alfabética. Aqui é o etil e esse é o metil. O E vem antes da letra M, então vai ficar como? Etil, metil e a terminação amina. Tudo juntinho ali, ó. Etil, metil, amina. Na outra situação, eu vou considerar a minha cadeia mais longa, que é essa aqui, ó, o grupo etil é o mais longo, como cadeia principal. Então, esse cara aqui vai ser a minha ramificação. Nessa segunda maneira, eu tenho que identificar onde ele está ligado, colocando o N na frente. Então, fica N-metil etanamina. Lembra daquela que a gente estava fazendo? Conta quantos átomos de carbono tem, vê o infixo da ligação e coloca a terminação amina. É isso aqui, ó. Essa nomenclatura aqui é a mesma. A diferença é que eu tratei o metil aqui como ramificação e identifiquei ele com esse N. Por quê, professora? Porque ele está ligado ao nosso nitrogênio. Ele não está ligado ao meu etil. Ele está ligado ao nitrogênio nessa cadeia. Tranquilo? Esse outro exemplo aqui, o que nós temos? Nós temos uma amina terciária, onde nós tivemos todos os hidrogênios substituídos. O que eu vou fazer? Meu Deus, como que vai ser o nome desse composto? Primeiro vamos identificar quem são esses grupos, quantos carbonos tem em cada um deles. Vamos lá. O meu centro é o nitrogênio. Ligado a ele, eu tenho uma sequência de 3 átomos de carbono para esse lado aqui. E para cá eu tenho 1 átomo de carbono e para cá 1 também. Então, se a gente for chamar por grupos substituintes, quem nós temos aí? Nós temos esse aqui que a gente chama de propil. E esses dois a gente chama de quê? Metil. Certo? Então, ele tem 2 metil ligado a ele e 1 propil. Por ordem alfabética, é o primeiro. Vai ficar quem? Dimetil. Por que di, professora? Porque são 2. Tenho 2. Dimetil. E aí vem propilamina. Só coloquei os nomes e coloquei a terminação amina. No segundo modo, eu vou tratar que este nosso cara é a cadeia principal, como se fosse lá o propano, só que vou colocar a terminação amina. Vai ficar propanamina. E vou identificar os nossos metil como ramificação. Coloco como N, N de metil propanamina. Por quê? Propre de 3 átomos de carbono, porque são todos ligação simples, e amina, que é a terminação do grupo funcional. Tranquilo?
Tá bom, professora, mas e esse outro de baixo? Também é terciário. Nós temos 3 grupos substituintes diferentes. Eles não são iguais. Aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. No de baixo eu tenho 1, 2 átomos de carbono. E nesse aqui eu tenho apenas um átomo de carbono. Então, nós vamos seguir o mesmo estilo. Se você vai colocar como todos eles sendo grupo substituinte, você vai colocar as nomenclaturas metil para esse aqui, metil, etil para este outro grupo aqui de baixo e propil para o grupo de cima. Esses vão ser os nomes dos radicais. Como que fica a nomenclatura? Ordem alfabética. O etil primeiro, então vai ficar etil, depois vem metil, depois propil e aí a terminação amina. Professor, eu quero fazer que o propil lá, ele seja cadeia principal. Então, ele não vai ser tratado como grupo substituinte, não vai ter a terminação il, vai ser tratado como um alcano normal. Como é que vai ficar? N-etil, porque se esse daqui é a cadeia principal, os outros 2 são ramificações. N-metil, e aí eu vou dar o nome da cadeia principal, propan-amina. Tranquilo? Beleza. Agora que você já viu as aminas primárias, secundárias e terciárias, nós vamos para as amidas, com D lá, amidas. As amidas, elas se diferenciam das aminas, porque o nitrogênio vai estar ligado a um carbono de uma carbonila. Ai, professor, é cada nome? Calma que a gente vai explicar. Vamos lá no slide. Olha só essa diferença. Lá nas aminas, a gente tinha quem? Um grupo alquila, que é um alcano, ou um grupo arila, né? Que é um aromático. Aqui, nas amidas, elas são identificadas por ter a substituição de um dos seus hidrogênios para a ligação com um carbono de uma carbonila. Quem é uma carbonila? O carbono com dupla ligação com o oxigênio. Esse aqui, esse quadradinho pontilhado pequeno, ele representa a carbonila, beleza? A carbonila está ligada, por sua vez, ao NH2 aqui, que é o nosso grupo funcional. Quem é o grupo funcional? Todo esse cara aqui, ó. Ele que vai caracterizar que trata-se de uma amina. O menor representante da função das amidas é a metanamida. Metanamida, que é justamente esse exemplo que está aí para vocês. Metanamida porque tem só um átomo de carbono, por isso o prefixo met. Como ele só tem um átomo de carbono, a ligação dele é uma ligação simples. Ah, professora, mas tem aqui dupla com oxigênio. Não, as insaturações só valem entre os átomos de carbono. Então, vai ficar metanamida. As nomenclaturas destas aqui são bem semelhantes às das aminas, porque eu vou colocar a terminação amida no final. Qual a diferença? Aqui eu não trato os meus grupos como alquilas, né? Eu não vou ter nesse tipo de amida metil, propil, só quando tiver mais de um hidrogênio substituído no meu grupo funcional. Então, como é que fica? Prefixo, né? Quantidade de átomos de carbono. Infixo, tipo de ligação entre os átomos de carbono. E a terminação amida. Então, vamos observar aqui. Ah, gente, e não liga não, tá? Essa ligação aqui da carbonila, ela pode ser representada para baixo, não tem problema. Ela pode ser representada para cima, assim, retinha, também não tem problema. Ou ainda ela pode ser representada assim, ó, na diagonal
E também não tem problema, é a mesma coisa, só modos de representar diferentes. Então vamos lá, aqui eu tenho só um átomo de carbono, qual vai ser o prefixo? Met. Para um átomo de carbono, o infixo sempre vai ser an, e aí a terminação amida. Nesse outro eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, o prefixo é o prop. As ligações entre os carbonos são simples, o infixo é an. E a terminação que eu vou usar vai ser amida, propanamida. Nesse outro, tem 1, 2. Então, o prefixo é et, o infixo para ligação simples é an e a terminação amida, etanamida ou acetamida. Nesse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. O prefixo para 4 é but. Como as ligações entre os carbonos são simples, o infixo é an e a terminação amida. Agora, quando a gente tiver mais de um hidrogênio substituído ali na nossa amida, aí a gente tem uma nomenclatura onde eu vou identificar esses outros grupos como radicais. A minha cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Essa é a cadeia principal, onde eu tenho a carbonila ligada à nossa amida. Esses outros aqui vão ser sempre as ramificações, os grupos substituintes. Então, quando for dar a nomenclatura, você vai identificar eles com o símbolo N antes, o nome do grupo, que nesse caso é o etil, e o nome da minha cadeia principal com a terminação amida. Nesse caso vai ficar N-etil, etanamida. Por que etan? Porque a minha cadeia principal tem 2 átomos de carbono. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho todos os hidrogênios substituídos. Um pelo grupo etil e outro pelo grupo metil. Como é que vai ficar? Etil, metil, sempre com um N antes, e aí o nome da cadeia principal. 1, 2 carbonos vai ser et. Ligação simples, an. Terminação, amida. Olha esse outro. Eu tenho 2 grupos e são iguais. Então fica N,N de metil, metanamida. Por que met? Porque aqui, ó, só tem um átomo de carbono na cadeia principal. E as amidas aromáticas? Gente, as amidas aromáticas são aquelas que a gente vai ter o anel benzênico e saindo aqui como ligação do benzênico que nós vamos ter a carbonila ligada ao meu NH2, ao meu nitrogênio, que caracteriza aqui a benzamida. Esse daqui vem do benzeno e a terminação amida. Eles são derivados da benzamida, são utilizados como fármacos para o tratamento de hipertensão e angina, né, do peito. As amidas mais conhecidas no campo dos polímeros, elas são as poliamidas que formam o que nós chamamos de proteínas, né? Nesse aqui, essa poliamida, nós temos o nylon, que é muito conhecida. Outra poliamida, gente, são os aminoácidos quando se ligam um aos outros, formando as nossas proteínas através da ligação peptídica. Olha só aqui, ó, carbonila ligada ao nitrogênio, o que caracteriza o grupo funcional amida. Essa ligação nas nossas proteínas, elas são chamadas de ligações peptídicas, porque elas ocorrem entre 2 ou mais aminoácidos. As amidas, gente, elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de hidrogênios presentes no grupo funcional. Então, vamos lá. A amina primária é a amina que apresenta todos os hidrogênios do grupo NH2. Por quê? Porque só um desses hidrogênios foi substituído, igual às nossas aminas. A monossubstituída é aquela que a gente chama de secundária, que é quando a gente tem aí um dos seus hidrogênios, né, do NH2,
substituído por algum radical orgânico. Então, essa conjuntura aqui, ó, quando eu tenho um desses aqui substituídos, é a nossa secundária. As dissubstituídas ou terciárias são aquelas onde ao nitrogênio não tem mais nenhum hidrogênio ligado. Todos os seus hidrogênios foram substituídos por grupos orgânicos. Um exemplo aqui, ó, nós temos a ureia, é uma substância orgânica pertencente à classe funcional das amidas. A sua fórmula molecular está representada aqui, ó, CO, aí abre parênteses, NH2, 2. E sua fórmula estrutural está abaixo. Por que que ela é uma amida, gente? Porque eu tenho o meu grupo aqui, ó, NH2 ligado à carbonila. Ela é uma diamida porque nós temos aí os nossos NH2 ligados à carbonila. E, para fechar, e não menos importante, nós temos as nitrilas, que são compostos que possuem o grupo nitrila, que é esse grupo funcional aqui, ó, onde existe a ligação tripla do carbono com o nitrogênio. E aqui, nessa ligação para trás, onde a gente tem do carbono, pode vir o hidrogênio ou algum outro grupo orgânico. Então, o que vai caracterizar as nitrilas? A presença da tripla ligação nitrogênio-carbono, tá? Então, elas podem ser representadas mostrando aqui as 3 ligações ou simplesmente aparecer desta forma, né? Um tracinho aqui, porque para cá o carbono vai estar fazendo ligação e ele ligado ao nitrogênio. Você tem que lembrar que o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na valência, então precisa fazer 3 ligações para adquirir 8. E essas 3 ligações ele faz aqui com o carbono. Por isso que não há necessidade de sempre mostrar essas ligações, beleza? O menor representante da função nitrila é a etanonitrila. E o mais importante é a acrilonitrila, que é o precursor dos polímeros acrílicos. A etanonitrila é essa daqui, ó, onde aqui nós temos 2 átomos de carbono na nossa estrutura e esse aqui está ligado ao nitrogênio. A acrilonitrila, ela vai ser quem? Vai ser o meu grupo funcional ligado ao que a gente chamaria de eteno. Por quê? Porque tem as nossas ligações duplas, tá? Ele é aplicado na indústria têxtil e na produção do plástico. Como que fica a nomenclatura das nossas nitrilas? Presta atenção aqui, ó. Nas nomenclaturas desses compostos, a gente vai utilizar o sufixo nitrila no final da cadeia principal. Então, eu vou dar um nome normal da minha cadeia conforme quantos átomos de carbono tem e o tipo de ligação, se tem ramificação, e coloco no final o nome nitrila. Então, por exemplo, aqui é o nosso etano, só junta a terminação nitrila, etano, nitrila. Aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, no carbono 3 eu tenho o quê? Uma ramificação, então vai ficar 3-metil e o nome da minha cadeia principal. Pente, porque tem 5 carbonos. 3-eno, porque eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, entre 3 e 4. E a terminação nitrila. E esse daqui, ó, dos aromáticos, nós temos a benzeno-nitrila, respeitando, como a gente falou, o nome do benzeno e a terminação nitrila. A gente tem aqui algumas propriedades, elas são polares, por causa da ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Apesar de não formarem ligações de hidrogênio entre as moléculas, o fazem com a água. Portanto, as nitrilas de baixa massa molecular têm ponto de ebulição relativamente baixos e são solúveis em água. Então, quanto menor a nossa nitrila, menor o ponto de ebulição devido à sua menor massa. E só para finalizar, olha esse exemplo aqui pra gente. Tem 2 exemplos, 2 compostos, e aí ele pede que você dê um nome delas.
Só que na química nós temos representações condensadas que pode confundir você. Então fica ligado quando surgir parênteses dentro da tua estrutura de compostos. Por quê? Esse 3 aqui está dizendo que eu vou ter o CH2 3 vezes. Então não é só CH2. É como se eu tivesse isso aqui, ó, H3C e 3 vezes CH2 e depois o CN. Então ele quer a nomenclatura e você precisa saber quantos carbonos tem para dar o nome certo. Nesse primeiro tem 3, então a gente sabe que se é 3 é o propano nitrila. E nesse segundo vai ter 1, aqui 2 e aqui eu tenho 3, não é isso? Então eu tenho que ter cuidado com essa nomenclatura, que nesse caso aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, o que dá o pentano nitrila. Por isso que a letra B é a nossa alternativa correta nesse exemplo. Galerinha, eita, é muito conteúdo? Calma. A gente vai agora para a nossa revisão e já atividade de sala.